O recurso foi interposto pelo Ministério Público Estadual ao Tribunal de Justiça. O pedido era para que um bebê nascido em janeiro deste ano pudesse permanecer com uma família que o acolheu, ao invés de enviá-lo a um abrigo, conforme foi determinado anteriormente no primeiro grau. É uma criança filho de moradores de rua, uma cidade aqui da Grande Porto Alegre, que a mãe não fez o pré-natal, compareceu no hospital, como isso aí ocorre aqui em Porto Alegre também com muita frequência, e lá se percebeu que era usuário de droga, o companheiro, o pai da criança era usuário de droga, que eles moravam na rua. O Conselho Tutelar já tinha conhecimento da situação dessa família, comunicou o juiz, comunicou o Ministério Público entrou com esse pedido, a criança foi institucionalizada, foi para o abrigo, até porque ela não teve alta, porque ela tinha problema nos pés e tinha sífilis. E daí o juiz suspendeu o poder familiar, mas não autorizou que fosse encaminhado para uma família. Depois autorizou que fosse para uma instituição de acolhimento, o antigo abrigo. Ela foi, o Ministério Público entrou com agravo de instrumento e eu dei a liminar, autorizando que ela fosse para uma família, com todos os riscos que isso pode ter. Se alguém modifica a decisão, é um risco, mas eu acho que a gente tem que assumir esses riscos, porque o risco maior e aquele certo que o prejuízo é ela permanecer muito tempo institucionalizada. O tema divide opiniões no Poder Judiciário brasileiro. Relator do processo, o desembargador José Antônio Daltoé César diz que seria injustificável deixar o bebê esperar, já que os pais foram negligentes. Em Brasília, os grupos se dividem muito, então tem gente que quer facilitar por demais a criança e não cuidar da família biológica, mas também tem o outro lado, que simplesmente só quer tratar da família biológica e, em último tempo, isso que determina que as crianças permaneçam muito tempo na instituição de abrigo. O que nós queremos é aproximar esses dois campos de pensamento para que se relativize essa busca da família biológica. E quando a gente percebe, desde logo, que não é possível, que já se faça o encaminhamento, mas isso com dados em concreto, nada como teoria, né? Desse caso em concreto, ela já foi acolhida em janeiro e desde o final de fevereiro ela já está numa família, fez a cirurgia que ela tinha que fazer, está sendo criada como filho, claro, que vai ter que esperar terminar esse processo de destituição do poder familiar para depois ser adotada, quer dizer, passar para o nome dos pais adotivos, mas ela já está em família. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que só a partir da destituição do poder familiar é que a criança pode ser adotada por uma outra família. O problema é que leva muito tempo para investigar as possibilidades e a criança, muitas vezes, acaba crescendo dentro das instituições. As pessoas estão em lados opostos, não se conversam e o que se percebe é que a situação dessas crianças permanece igual e não tem uma mudança para o bem delas. Então, nós queremos mostrar para o nosso judiciário, para o nosso juiz de primeiro grau, que o segundo grau está preocupado com essa situação e se dispõe a analisar cada caso. O voto do relator foi acompanhado pelos desembargadores Luiz Felipe Brasil Santos e Ricardo Moreira Lins Pastel.